Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: qual o significado da visão de Pedro de um grande lençol? Nós podemos ver esta pergunta no texto bíblico, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Êxtase é um estado que se encontra a pessoa fora de si. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma grande voz se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa imunda, comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É interessante que havia toda uma cultura que Jesus tinha vindo apenas para os judeus e não para os gentios. E não podia nem se aproximar dos gentios. Mas Pedro estava em Lida e tinha lá um paralítico chamado Enéas há 8 anos. E Pedro está em Lida e ora por aquele homem é curado, né? E diante daquilo que ocorreu, muitos se converteram ao Senhor. Mas lá em Jope, que fica próximo de Lida, tinha uma menina chamada Tabita, uma pessoa era notável pelas suas obras e esmolas que ela dava, e ela morreu. E sabendo que Pedro estava próximo, né, de Jope, né, e Lida, chamaram Pedro. E Pedro veio e Pedro ressuscita Tabita. E esse texto que acabamos de ler, Pedro estava com fome, sobe o telhado. E Pedro tem essa visão do lençol, com aqueles animais impuros. Mas ao mesmo tempo tinha um centurião chamado Cornélio, lá de Cesareia, que teve uma visão também, que era um homem temente a Deus, que teve uma visão dizendo que mandasse chamar Pedro em Jope. A visão dizia que Pedro estava em Jope, realmente Pedro estava em Jope. E Cornélio manda aqueles emissários até Jope. Então, quando Pedro tem aquela visão, ele reconhece ali naquela visão que Deus mandou, que não havia mais distinção entre judeus e gentios. Então, essa visão do grande lençol que Pedro teve, ela mudou a história da humanidade. Porque a partir dali, eles entenderam que eles tinham que pregar para todos. Jesus veio para todos e não para alguns. Jesus não fazia acepção de pessoas. E se Pedro não tem aquela visão do lençol, ele não tinha nem recebido os emissários de Cornélio. Mas Pedro vai acompanhando os emissários de Cornélio, vai até Cesareia, até onde o centurião Cornélio morava, né? E lá ele diz a seguinte frase: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça.
mas Deus me demonstrou que em nenhum momento considerasse comum ou imundo. Então o sonho, a visão do lençol que Pedro teve, muda tudo, muda a história. Porque aí Pedro agora, ele começa agora depois que Cornélio escuta a palavra de Deus, converte a si e toda a sua casa, seus amigos, e depois Pedro conta essa história para os seus apóstolos, seus amigos, e todos vão entender que o Espírito Santo agora, ele que Deus envia, tanto é assistido para judeus como para gentios. E a partir daí, esse sonho desse grande lençol que Pedro teve, mudou toda a história da humanidade. Que todos nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. É isso que representa esse sonho. Que Deus continue nos abençoando.